paz do Senhor Jesus Cristo, o grupo Preservando a Sã Doutrina, que Deus abençoe a cada um dos irmãos do grupo Preservando a Sã Doutrina. Paz, pastor Edberto, homem de Deus, missionária Francisca, pastor Williams, missionária Débora, missionária Eduarda. A paz do Senhor, missionária Margarida, irmã Vera Lúcia, irmã Eliene, irmã Eliana também, as duas Eliana do grupo. A paz, irmão Antônio César Bandeira, irmão Lucas Leal, homem de Deus, Mateus, jovem de Deus. A paz para todos os irmãos do grupo Preservando a Sã Doutrina. Pois é, meus irmãos, eu senti, irmão de Deus, de deixar essa palavra aqui nesta noite. Nós estamos passando por um dia difícil sobre a face da terra, irmãos. Que para você pregar o evangelho, irmão, você está tendo dificuldade já para poder pregar. As coisas estão se apertando, se acolchando a cada dia, irmãos. Jesus as portas para buscar a igreja. E o evangelho, irmãos, de libertação e confronto ao pecado não está entrando em muitos lugares, irmão. Quando entra, eles barram, eles param. Eles barram o evangelho, irmão, da santidade. O evangelho, irmão, que confronta o evangelho anátema. O evangelho da santidade, irmão, o de Jesus, ele confronta os evangelhos anátema. Não é isso, né, meu? Pois é. Os evangelhos de heresia, hipocrisia, soberba, arrogância, né, irmão? Evangelho vaidoso. Então o evangelho, ele confronta. Só que em muitos lugares, irmãos, eles estão o quê? Não cheio do Espírito Santo, eles estão o quê? Inchado. Eles estão inchados. Pessoas que estão inchadas, se diz que está cheio do poder de Deus, irmão, mas estão inchados, não tem nada de poder de Deus. Não tem nem raspa de poder, nem raspa do Espírito Santo. Em muitos lugares vocês não estão vendo mais, irmão. Eles estão tentando parar o crente da doutrina, irmão. Estou falando, muitas das vezes tem hora que Deus permite, irmão, até, ou é para nós não ir, ou Deus permite nós ir entrar em algum lugar, irmão, que é para Deus mostrar para nós, irmão, como é que está as coisas, irmão. Você prega, eles despregam o que você pregou. Eles não aceitam, irmão. Eles não aceitam que tu venha confrontar a iniquidade, confrontar o pecado, confrontar o eu do homem, o eu da mulher, a soberba do homem, a soberba da mulher. Eles não aceitam, irmão. E eles se dizem ser qualificados diante de Deus, mas diante de Deus estão reprovados, irmão. Pessoas reprovos diante de Deus, vomitado diante de Deus, né? Porque tem a sombra, irmão, de ovelha, uma máscara de ovelha, mas ali o corpo está coberto de heresia, de vaidade. Pois é, não segue a doutrina do espírito, da alma e do corpo, que está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Então tem muitos aí inchados, irmão. Pois é, né? É por isso que a Bíblia está escrito aí, a carta do apóstolo Paulo a Timóteo. É isso, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro aprovado, que não tem com que se vergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Muitos, irmão, não têm manejado palavra de verdade, têm manejado dentro das congregações, dentro dos templos, palavras enganosas, irmão. Palavras de mentiras, de falsidade, de hipocrisia, de heresia. Palavras que estão agradando o ego do homem, o ego da mulher, a vontade do homem e da mulher, por causa de fama, de famas, posições dentro de congregação, dentro do templos, por causa do ouro, da prata, por causa de dinheiro, que está fazendo o homem e a mulher se perder. A corrupção, irmão, está dentro dos templos, irmão. E o dinheiro, em muitos lugares, a fama, os diplomas, os teólogos, eles estão falando mais alto e não aceitam o evangelho de renúncia, né? Pois é, irmão. Então, pois é, como, irmão, saber se o homem é qualificado por Deus, é escolhido por Deus, irmão? Quantos que tem escolhido aí, sendo escolhido pelo homem? Pois é, escolhido pelo homem, irmão, e Deus não está no negócio, irmão.
Escolhido, irmão. Ou melhor, chamado pelo homem. Tem uma diferença de ser escolhido, irmão, e ser chamado. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos, diz a Bíblia Sagrada, né? A aprovação, irmão. A aprovação do homem, do obreiro e da obreira, para ser qualificado diante de Deus e aprovado, não depende só de Deus. Isso vai depender primeiro do homem e da mulher. Muitos falam, depende de Deus, Deus me ungiu. Eu digo que não ungiu, irmão. Porque isso depende do homem e depende da mulher. Entendeu? Não depende da posição, da atitude, as características, dos interagir do homem e da mulher. Se ele está interagindo, nas atitudes dele está sendo perfeito diante do nosso Deus Todo-Poderoso e fugindo de toda aparência do mal. Falho, pecador, todo mundo é na face da terra. Entendeu? Mas isso depende primeiro do homem e da mulher. As qualificações para chegar, irmão, na vida do homem e da mulher, tem que depender primeiro do homem e da mulher, irmão. A posição do homem. Qual tem sido a posição de muitos obreiros, irmão, e obreira sobre a face da terra? Se eles são herege, hipócrita, presunçoso, lascívico, sensual, que não tem o Espírito de Deus, que está lá em Judas, capítulo 1, versículo 19. Qual tem sido as atitudes desses homens, irmão? Pois é. Então, por obreiro ser aprovado, irmão, ser obreiro perfeito e fiel, né? Esses crentes têm que entender, irmão, que não depende só de Deus, mas depende da mudança de caráter e atitude do cristão, né? Porque milhares, irmão, milhares ou milhões, pode falar assim, ou milhares, milhões de crentes têm sido que honrado, irmão, e chamado pelo homem, não é isso, né? E aprovado, chamado, aprovado, honrado pelo homem, pela mulher, pelo homem. E não é honrado e aprovado, escolhido por Deus, irmão. Tem uma diferença de ser escolhido, irmão, e ser chamado. Entendeu como é que é? Nós vamos chegar lá, os irmãos vão ver pela Bíblia Sagrada. Delemantou a dequerrai, de que levassui, de cantuí, de cantarabianai. Então tem uma diferença o crente ser chamado e o crente ser escolhido por Deus, irmão. Né, irmão? O escolhido, você conta a dedo nos dias de hoje. E o chamado é multidões, irmão. Multidões são chamados e pouquinha pessoa, irmão, são escolhidos para poder pregar o evangelho, irmão. E você tem que saber, irmão, diferenciar isso aí para você ver quem é a ovelha e quem é o bode. Você tem que saber isso aí, ó. Quem é o trigo, quem é ali, o joio, quem é o trigo, quem é a ovelha ali, quem é o bode ali, ó. Quem é a serpente ali, quem é o verdadeiro profeta ali, quem é o falso profeta ali, quem é o falso pastor ali, quem é o verdadeiro pastor. Você tem que saber discernir isso aí, irmão. Senão você vai se perder. Senão, irmãos e irmãs do grupo Preservando a Sã Doutrina, você vai se perder. Porque você não vê atitudes, né, em milhares e milhares de pessoas, atitudes, irmão, de homens de Deus e mulheres de Deus, mas hoje em dia, porque estão andando tudo desordenadamente, irmão, tudo de qualquer maneira, pessoas desordenados diante do nosso Deus Todo-Poderoso, e quer que Deus aceita tudo de qualquer maneira, irmão, e Deus não aceita tudo de qualquer maneira. São milhares de crentes, irmão, que têm sido honrados e aprovados pelo homem, não por Deus. Não por Deus, porque suas heresias, hipocrisias e atitudes de vaidade, de soberba e iniquidade te denuncia, irmão. Muitos falsos profetas, irmão, ministros, pastores, obreiros e obreiras, são aprovados pelos homens e reprovados por Deus. São aprovados pelos homens sobre a face da terra, derramando óleo na cabeça de anaconda, de serpente, de bode, de lobos, né, irmão? Estão sendo ali aprovado, chamado, vamos ungir. Foi chamado pelo homem, pela mulher, mas é reprovado por Deus. Deus está cuspindo muitos dos povos, línguas, nações, muitos povos, homens e mulheres sendo cuspidos. Não é isso, né? Por quê? Porque foi o homem que consagrou, não foi Deus que consagrou coisa nenhuma, né, irmão? Pois é. Deus não vai consagrar homem e mulher, irmão. Não vai consagrar para fazer a vontade do mundo lá fora. Aquele que faz a vontade do mundo, o amor do meu Pai, não está nele. Não está na Epístola de João lá, capítulo 2, se eu não me engano, versículo 15, se eu não me engano. Então,
Pois é, não há mesmo mundo, nem que no mundo há. Aí a pessoa ama tudo que está no mundo lá, aí fala ali, foi Deus que consagrou. Eu digo que não foi, pela Bíblia não foi, irmão. São obreiros, irmão, obreiro desqualificado, não tem qualificação na vida do homem, na vida da mulher. Como é que pode ser um obreiro, irmão, aprovado diante do nosso Deus Todo-Poderoso? Aonde, meu irmão? Come o rolo aí, tá, irmão? Vai comendo o rolo, tá, irmão? E os irmãos podem compartilhar mensagem, pode enviar para grupos, tá, irmão? Que é para esses crentes ver e eles possam comer esse rolo, irmão. Comer, porque não é do jeito que eles querem. Come o rolo aí. Falso profeta, falso crente, falso pastor, falso bispo, falso obreiro e falsa obreira, seus hereges, né? Crente hipócrita herege, que prega facilidades para os outros. Pensa que no reino de Deus vai entrar com facilidade. O reino de Deus é tomado a pulso, por esforço, diz a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Então as atitudes de vaidade, soberba e iniquidade denuncia esses homens, irmão. Denuncia que verdadeiramente eles não estão sendo aprovados, não foram aprovados por Deus. É por causa das atitudes que prega o evangelho, que não confronta o pecado, que não abomina o pecado, né? Pois é, né? Muitos falsos profetas, ministros, pastores são reprovados pelos homens e são aprovados pelos homens e reprovados por Deus. Não adianta, irmão, pregar muito para agradar multidões, sacudir palcos com evangelho de heresia que não abomina o pecado. Muitas quantidades de óleo, irmão, de unção derramado na cabeça de herege, de milhares de pessoas, né, de caminhão de pessoas, irmão, se derrama o óleo da unção derramado na cabeça de herege, hipócrita, pilantra, sem vergonha. Deus vai usar sempre, irmão, olha só, irmão, Deus vai usar sempre um verdadeiro homem de Deus para ungir o escolhido. Para ungir os escolhidos, irmão, Deus vai usar sempre um verdadeiro homem de Deus. É um homem de Deus, irmão, que Deus vai usar para poder ungir o escolhido lá, escolher, irmão, no meio de multidões, no meio de irmãos, irmão, para ungir, derramar o óleo da unção e consagrar, porque aquele lá agradará ao coração do nosso Deus Todo-Poderoso, irmão. Deus não vai usar qualquer um, não. Homem cheio de heresia, cheio de pecado, pregando heresia, pregando facilidade, pregando a favor das heresias, da hipocrisia, a favor das vaidades, das pinturas, das bijuterias, da bermudinha, do shortinho, das roupas sensuais, escandalosas, pregando a favor disso tudo e está ungindo os outros, irmão. E está ungindo, não é Deus que está mandando ungir coisa nenhuma, não é, irmão. Não é Deus, irmão. Pois é. E para ser aprovado por Deus, irmão, você vai ver lá, mano. Pois é, né? Ser aprovado por Deus tem que ser diferente, né? Ó, um verdadeiro homem de Deus para ungir o escolhido, irmão, e ser aprovado por Deus. Por Deus. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, você vai ver lá. Então Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou da vida de Davi. Olha lá, olha só, tá aí, né, irmão? Se apoderou da vida de Davi, irmão. Olha só a diferença aí, irmão. Olha a diferença aí, irmão. Pois é, né? É uma diferença entre ser escolhido, né, irmão, e entre ser chamado. É uma diferença grande entre o homem ser escolhido, a mulher ser escolhida e ser chamado. Deus não usou qualquer um, Deus usou Samuel. Vai lá na casa de Jessé, vai lá e unge. E unge a Davi, unge como rei de Israel, que eu tenho desagradado de Saul. Saul tem desobedecido às minhas ordens. Olha só, irmão. Olha a diferença aí. Por quê, irmão? Porque Saul, ele não foi aprovado, ungido por Deus, ele foi ungido pela multidão. Foi o homem e a mulher, foi o povo, irmão, o homem e a mulher, irmão, que ungiu praticamente, irmão, que ungiu, irmão, a Saul. O óleo quem derramou, irmão, foi Samuel, mas ele foi ungido, foi chamado, praticamente foi pelo homem, foi pela mulher. Foi pelo homem, foi para a mulher, né? Não é isso, né, irmão? Pois é, né? Porque
O verdadeiro é o escolhido e ungido, irmão. Esse é o verdadeiro, é o escolhido e ungido. Entendeu, irmão? Agora, os falsos, eles são o quê? Chamado. Os falsos, eles são chamados e ungidos pelo povo. Ou seja, pelo homem e não por Deus. Olha só, irmão, vou repetir, irmão. Agora, o falso, ele é chamado e ungido pelo povo. Ou seja, pelo homem e não por Deus. Né? Aí você vai ver lá, 1 Samuel capítulo 10, então tomou Samuel o vaso de azeite e lhe derramou sobre a sua cabeça. A cabeça de quem, irmão? A cabeça de quem? De Saul, e beijou ali a Saul. Né, irmão? E foi ungido Saul como rei de Israel, pelo povo, pelo homem, irmão, e pela mulher. Pois é, né, irmão? E assim irmão, como é chamado, irmão, e aprovado pelos homens na terra, que foi chamado e aprovado pelos homens na terra, irmão. Os irmãos veem a Saul, assim também, irmãos, muitos homens na face da terra e mulheres que são chamados pelo homem, chamados pela mulher. Não foi chamado por Deus, irmão. Não foi, irmão. Não foi. Saul, ele desobedeceu às ordens divinas, irmão. Não fez o que era correto, irmão. Poderia ser até se dizer assim, ó, né? Porque eles guerreavam de nação contra nação na época do passado. Se fosse pregador, Saul, ele ia pregar heresia. Ele ia pregar heresia, irmão, porque quando desobedeceu, irmão, já é heresia. Já entrou na heresia. Assim também são muitos crentes, irmão, nos dias de hoje. Milhares é ungido pela vontade do homem, não pela vontade de Deus. Por isso os lugares, irmãos, santos estão o quê? Profanados. Os lugares santos, irmãos, estão profanados, porque o pecado está lá. A Jezabel está lá, a pombagira está lá, a sensualidade está lá, a lascívia está lá, o tamanco alto está lá, a sainha curta está lá. A bermudinha, o shortinho tá lá, as bijuterias, as pinturas tá lá, tá tudo lá em cima, dentro dos lugares, irmão, que era para ser chamado Santo dos Santos, e estão profanados por causa das heresias, né, irmão, o falso evangelho, o evangelho anátema. Estão profanados os lugares, irmãos. E eles não aceitam quando vocês pregam, irmão, quando nós pregamos a verdade, a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, irmão. Pois é, então os lugares estão o quê? Profanados por causa de o quê? De qualificação de homens e mulheres corruptos e hereges. Por causa das qualificações de mulher. Por que, irmão, qualificações de mulher? Porque eles são qualificados, irmão, pelo homem, pela vontade do homem, não pela vontade de Deus. Eles não estão qualificados pela vontade de Deus, irmão. Se tivesse qualificado, pregaria a verdade, não pregaria mentira, falsidade e engano, para poder atrair multidões, irmão, por causa de diploma, por causa de posições, ouro, dinheiro, prata. Não é isso, né? Pois é, luxúria. Então, irmãos, eles estão atraídos, o povo hoje em dia estão atraídos, irmãos. Muitos lugares não tem o verdadeiro evangelho, irmão. São milhares, irmão. Pois por causa das qualificações do homem, o homem, irmão, que qualificou. E milhares de corruptos, irmão, de homens, e milhares de corruptos e hereges, que foram o quê? Consagrados pela vontade de homens e mulheres traidores, corruptos e corruptas que pregam heresia, com máscara de ovelha, mas são que lobos e bodes, serpentes e bodes, serpentes enganadoras. O verdadeiro obreiros e obreiras são que conhecidos pelas suas o que, irmão? Pelos seus sermões. São conhecidos por suas atitudes em Cristo. Atitude de acordo com a palavra que liberta de João capítulo 8, versículo 32, os seus sermões, irmãos, através dos seus interagir, os seus sermões que estão combatendo as heresias, o pecado, a iniquidade, irmão, estão confrontando, você se vê, né, o verdadeiro obreiro e a verdadeira obreira, né, que Deus está aprovando sobre a face da terra. Pois era. Muitas quantidades, irmãos, de pregações hoje em dia. Pregações sem disciplina.
Pregações que dá nojo, irmão. Que dá nojo de ouvir. Tem pregações que atraem multidões, irmão. E faz elas voltarem para ouvir novamente, irmão. Porque a pregação não confrontou o pecado, não confrontou a iniquidade. Muitas quantidades, irmão, de multidões de pessoas entram e ouvem pregações hereja, cheio de heresia, cheio de hipocrisia, de falsidade, de mentira, de engano, dizendo que Deus só quer o coração, que não tem nada a ver, que pode andar de qualquer maneira, não tem nada a ver não. Jesus já pagou o preço por todo mundo, pode, não tem nada a ver não. E esse tipo de pregação que atrai multidões, irmão, eles fazem voltar, eles voltam para poder ouvir novamente as heresias, ouvir aquelas pregações que não confrontou o pecado, eles voltam tudo novamente para a congregação, irmão. Por quê? Porque não confrontou o pecado. Porque, irmão, agradou o ego, irmão, do ser humano, e tem pregação que confronta o pecado, irmãos. Irmão, e já tem pregação que confronta o pecado. Que confronta o pecado, irmão. Porque agradou o ego, irmão, do homem e do ser humano, irmão. E quando agrada o ego do homem e do ser humano, irmão, eles voltam para poder ouvir novamente, irmão. Porque agradou a eles, irmão. E tem pregação que confronta o pecado, irmão. Já tem umas que confrontam o pecado. E ser aprovado, irmão, por Deus, não é assim, de qualquer maneira, irmão, ser aprovado por Deus. Porque a pregação que confronta o pecado, irmão, o pecado, muitos não voltam, irmão. Muitos lugares, irmão, a fama e dinheiro está falando mais alto. Você vê, quando se prega uma pregação que confronta a iniquidade e o pecado, por que o homem e a mulher saem e não volta mais? Sai, vai embora e não volta mais, irmão. Por quê? Porque não agradou o ego, não agradou a A, B, irmão, a C, não agradou. Mas quando agrada, eles voltam para poder ouvir. E quando não agrada, eles irmão, vai embora e não volta mais, irmão. Então o verdadeiro pastor, o verdadeiro obreiro, ele tem que pregar a verdade. Ele pregue com amor, com moderação, com amor, mas mostra a verdade para o povo. Não esconda a verdade, a luz. Tem gente, crentes, obreiro, obreira, pastores, bispos, missionária, escondendo a verdade, não prega a verdade, está escondendo a verdade, escondendo a luz das escrituras, irmão. Isso entristece a Deus, irmão, não está mostrando a verdade para o povo, se está na corrupção, continua na corrupção, está na lascívia, continua na lascívia, está na pintura, continua na pintura, está no tamanquinho alto, continua no tamanco alto, está no shortinho, continua no shortinho, na bermudinha, continua na bermuda, tá na pintura do cabelo, vai continuar pintando o cabelo, tá a mulher cortando o cabelo, vai continuar cortando, irmão, porque a pregação, irmão, não está confrontando o pecado. Em muitos lugares a fama e o dinheiro está falando mais alto. O bom pastor tem que falar a verdade. Tem que falar a verdade. Se a ovelha for embora, irmão, porque ouviu a verdade, o pastor não tem culpa de nada, irmão. Porque a ovelha foi embora. A ovelha ouviu a verdade. Ah, mas me machucou, estou saindo, eu vou embora, eu não gostei dessa pregação, não. Esse pastor não me ama, não. Por quê? Porque a ovelha está cheia de carrapicho, irmão. A ferida está lá, o pecado está lá, a iniquidade está lá. Bateu na ferida, a ovelha pulou, se esperneou, não gostou da palavra. É o que está acontecendo hoje em dia, irmão. Não gostou, falou da minha sainha, não vou voltar lá mais, não. Falou da minha pintura, não volto mais naquela igreja lá, eu não vou mais. Falou do meus diadema, falou dos brincos, falou do batom, lá eu não vou mais. Falou da calça minha arrochadinha, esses obreiros, né, mulambo, que anda aí com essas calças apertadinhas, arrochadinhas também, mostrando a genitais do corpo. Falou, não volto mais lá não. Não volta porque você é rebelde. Esses são rebeldes, irmão. Aí não volta mais. Muitas irmãs não voltam, sai das igrejas, não volta mais, irmão. Vai embora, não volta mais, irmão. Não volta porque ouviu a verdade. Não quer tirar a ferida, a lepra do pecado. Está com a lepra do pecado, irmão, na vida. A lepra da soberba, da ignorância. São ignorantes a palavra, ao evangelho, a santidade. São ignorantes, irmão. Quando pregam, fala que está julgando, está me julgando, está me ferindo. É seu olho que é mau.
Vocês estão olhando, tá vendo pecado em mim, é seu olho que é mau, não tem pecado nenhum em mim. Tem, irmão? Tá no pecado, não admite que tá no erro, no pecado. Quer andar no pecado, quer andar na iniquidade de qualquer maneira. Aí fala que obreiro aprovado é obreiro aprovada, irmão. E não é, irmão. Obreiro aprovado, obreira aprovada, meu irmão, são conhecidos diante do nosso Deus Todo-Poderoso, é conhecido sobre a face da terra, porque nós somos rodeados por uma testemunha de nuvem que está contemplando 24 horas o homem e a mulher, irmão, sobre a face da terra, irmão. Então não tem por onde, irmão, a pessoa, o homem e a mulher se esconder, não. A verdade e a luz não é para ser escondida, e muitos crentes aí, pastores, irmão, estão escondendo a verdade e a luz. Estão escondendo a luz, irmão. A treva está sendo posta ali, todo mundo vendo as trevas ali, pode andar na treva, não tem nada a ver não. Pode ser treva. Pode ser água suja. A água limpa eles não mostram. A luz eles não mostram, mostra as trevas. Não é isso, né, meu? Mostrar que tem que ter o coração puro, eles não mostram, mas mostra que pode ter um coração cheio de iniquidade, cheio de arrogância, de soberba, cheio de vaidade, cheio de sujeira. Mostra o coração puro lá. Mostra que tem que ter as mãos limpas, os olhos bons, os olhos espirituais, não é os olhos carnal, todo sujo, não. E muitos não olham isso, irmão, porque estão com o evangelho falsificado. O evangelho que não liberta o homem, não liberta a mulher, que deixa o homem e a mulher de qualquer maneira, irmão. Na mesma posição, entrou dentro da igreja, aceitou a Cristo, levantou a mão, foram batizados, cheio de pecados, desceram as águas cheio de pecado, continua cheio de pecado, cheio de iniquidade, continua fumando, bebendo, continua indo para as praias, para os rios, continua usando a sainha, o shortinho, o maiô, a sunguinha, a cuequinha, dormindo pelado, peladão, peladona, peladinho, peladão, de qualquer maneira, cheio de pintura, cheio de bijuteria, cheio de vaidade, cheio de arrogância, cheio de soberbo. E fala que é aprovado e derrama óleo da unção na cabeça desses crentes ainda, sendo consagrado, e fala que foi Deus que consagrou. Aonde que foi Deus que consagrou isso, irmão? Aonde que foi, irmão? O dinheiro, irmão, está falando mais alto em muitos lugares, irmão. É por isso que eu não tenho medo de falar, é verdade, irmão. Cuidado onde você vai dar o seu dízimo, a tua oferta, meu irmão. A congregação que você vai ajudar lá, cuidado para não dar na mão de um herege, de um safado, de um pilantra, um sem vergonha, um herege. Um sem vergonha que não prega a verdade, que prega heresia, que prega, que fala para o homem e a mulher, para a ovelha, que a ovelha é de Cristo, fala que não tem nada a ver, pode ficar dessa maneira, não tem nada a ver, não. Não acredita naqueles crentes não, lá não, estão querendo ser santo demais. Aqueles crentes ficam dando martelada nos outros. Aqueles crentes ficam julgando a vida dos outros. Né? Pode ficar assim, minha irmãzinha. Pode ficar assim, jovem. Você vai para o céu sim. Você vai para o céu, minha irmã. Você vai, fica desse jeito aí mesmo. Deus é misericordioso. Né? E eu digo que não vai para o inferno. Se não se consertar, vai para o inferno, irmão. Não vai para o céu coisa nenhuma, não. Isso é falso profeta. Isso é falso pastor, irmão. Tá querendo lançar as almas no inferno. Cuidado com aonde você vai contribuir, irmãos. Às vezes você dá sua lá, vai suando lá 30 dias lá para você ganhar o seu pão de cada dia. Aí você vai lá e dá na mão do herege. Vou contribuir lá na igreja do herege lá. Cuidado, irmão. Cuidado, irmão. É melhor você ajudar o necessitado, irmão. O obreiro, a obreira que está lá, quem sabe pagando preço. Pagando preço, às vezes está desempregado, desempregada, está lá. Cuidado com quem você vai ajudar. Cuidado, irmão. Pois é, irmão. Então o dinheiro está falando, irmão. Está falando mais alto em muitos lugares. As posições. As teologias também. Os astrólogos também que estão lá. Os feiticeiros que estão lá em muitos lugares, irmão. As posições deles falando mais alto. Mas não se prega mais a verdade, porque o dinheiro está tomando de conta, está falando mais alto em muitos lugares, irmão. Pois é, irmão. Falar a verdade, irmão. Tem que falar a verdade. Se a ovelha, irmão, foi embora, porque ouviu a verdade, o pastor não tem culpa daquela ovelha que foi embora. Ele pode ir lá visitar a ovelha, irmão. Ele pode até ir lá visitar a ovelha, porque aquela ovelha saiu e foi embora.
Se a ovelha quiser ouvir, ele ganha a ovelha de novo, traz de volta. Se a ovelha não voltar, porque ela é rebelde, ela não quer se consertar, mas a verdade foi pregada, ela está evangelizada já. Foi pregada, irmão. Se não quiser se arrepender, irmão, vai perder a salvação, vai para o inferno, irmão. A verdade é essa, né, irmão? Pois é, mas tem que mostrar a verdade, irmão, à luz das escrituras, irmão. Pois é, irmão. Aí vai lá visitar a ovelha. Agora, se o pastor prega a heresia, se a ovelha ficar na congregação, porque a Bíblia fala que o que usa de engano não ficará dentro da minha casa, mas que a ovelha fique dentro da congregação, se ele prega a heresia, ou que fica ou que sai, ele vai dar conta diante de Deus. Ou que a ovelha fique ou sai, ou vai embora. O pastor, de mesma maneira, vai dar conta diante de Deus, irmão, por aquela ovelha que ele não ensinou a verdade. De qualquer maneira, se ela fica na congregação ou vai embora, o pastor vai dar conta diante do Deus Todo-Poderoso. Entendeu? Pois é. Não é juiz, claramente. Um pastor, ele não é juiz. Claro que a gente não somos juiz, irmão. Um pastor não é juiz, mas ele é apacentador do rebanho. E o rebanho, se ele é apacentador de rebanho, do rebanho de Cristo Jesus, que não é nosso, irmão, então o rebanho de Cristo Jesus tem que ser o quê? Tem que ser o quê? Bem tratado, o rebanho de Cristo Jesus, irmão. O rebanho, irmão, ele tem que ser bem tratado. Uma ovelha que come mal, ela morre. Quantas ovelhas mortas porque come mal, comidas estragadas, irmão, estão mortas, irmão. Que come mal, ela morre. Quantas ovelhas mortas, irmão, não tem vida consagrada, porque vive vidas do que? De mentiras, de engano. Vive um evangelho falsificado. Um evangelho, irmão, falsificado, que a Bíblia chama, sabe de quê, irmão? De anátema. É melhor morrer pela verdade do que morrer pela mentira. Então o que eu tenho a dizer com isso? Converte falsos profetas. Converte pregadores de mentira, pregadores de mel de rosas. E não prega os espinhos. E não mostra os espinhos para as ovelhas é de Cristo, não é suas. São de Cristo. Prega a verdade, mostra a luz. Para de mostrar as trevas. Está mostrando a heresia, as trevas, não mostra a luz, que o crente tem que andar na luz. O crente tem que ser luz, não é treva, não. Quantos corruptos aí, irmão? Quer ver a igreja superlotada, a igreja cheia? Deus não está nem aí para a quantidade, não, irmão. Deus está aí para a qualidade. Deus quer uma quantidade, se põe uma quantidade grande, mas que louva a Ele, que agrada a Deus. Não é agradar o ego do homem e da mulher que faz a vontade do mundo, não. Das heresias, faz a vontade do espírito da pombagira, da sensualidade, da hipocrisia. Então é isso, né? Esses são o que, irmãos? Falsos profetas. Obreiros e obreiras desqualificados, que foram chamados igual Saul. Saul, ele foi chamado, irmão, olha a diferença. Davi foi escolhido. Saul foi chamado por multidões, falou, eu quero Saul como rei, eu quero que um rei venha ficar diante de nós. Nós estamos aqui com juízes, agora, irmão, tem que ter um rei diante de nós. Queremos Saul. Foram lá, irmão, e chamaram Saul. E Deus falou, vai Samuel, atende a voz do povo, o povo não quer Saul, vai lá e unge Saul. E unge, só que as consequências vão vir, irmão. Quando é chamado, meu, pelo homem, irmão, não é escolhido por Deus, as consequências futuramente vai vir. E veio na vida de Saul e na vida dos homens, irmãos. E veio as consequências, porque Saul foi o quê? Desobediente ao evangelho, à palavra. Saul foi, irmão, desobediente. Olha a diferença. E Davi? Ele foi escolhido, irmão. Ele foi escolhido para ser obediente, escolhido diante de Deus Todo-Poderoso no meio dos seus irmãos. É uma grande diferença ser escolhido ou ser chamado, irmão. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Os escolhidos são os que pregam a verdade. E os chamados são os que pregam heresias. Prega soberba, prega arrogância, prega a favor do pecado, prega a favor das heresias, prega a favor das Jezabéis. Prega a favor das pirigretes, crentes pirigretes. Prega a favor da sensualidade, da imoralidade dentro das congregações. Prega a favor, irmão, das vaidades. Não é isso, né, meus irmãos?
Então vamos ter cuidado, irmãos. Nem tudo que brilha é ouro. O verdadeiro cristão, o verdadeiro obreiro aprovado por Deus, irmão, ele é contado. Dá para você contar na ponta do seu dedo, você consegue contar. Mas o falso obreiro, irmão, desqualificado, falso obreiro é falso obreiro, irmão, você não consegue contar, porque é multidões. É multidões, irmão, está espalhado pelo todo mundo, o mundo inteiro, o Brasil inteiro, os falsos profetas, que não pregam mais a verdade, que antigamente, há 35, 40 anos atrás, tinha doutrina nas igrejas, principalmente nas Assembleias de Deus. Hoje não tem mais. Hoje se tornaram uma igreja que herege. E a Assembleia de Deus, irmão, é a igreja que está escrito na Bíblia Sagrada, a Assembleia dos Santos. Hoje não tem doutrina mais, acabou as doutrinas. 90% ou mais dos lugares não tem doutrina mais, irmão, porque vive um evangelho podre, nojento, cuspido, soberbo, morto, que é anátema, sem valor, sem pudor. Não é isso? Pois é, irmão, um evangelho profano. Que Deus possa, irmão, nos cobrir com teu sangue, com o sangue de Jesus, e possa nos capacitar para que nós possamos continuar pregando a verdade, irmão. Pregue, meu irmão, a verdade. Está te perseguindo, continue pregando a verdade. Deus é contigo, meus irmãos. Deus abençoe todo o grupo preservando a sã doutrina.